Continuando continuando aqui a nossa aula de hoje, falamos até aqui sobre o capitalismo, beleza? Vimos que o capitalismo ele tem os pontos positivos a nível econômico? Tem, mas vimos que ele, pelo menos, causou uma grande injustiça social no nosso país, né? No nosso país, não, perdão. Uma grande injustiça social na Europa, né? Onde ele se difundiu. Aqui nós vamos ver agora que surgiram ideias, pessoal, que vão se opor, que vão ser contrárias ao capitalismo, né? Então vamos entender. O capitalismo se consolidou estabelecendo, né, como base de sua formação lá a continuidade e a divisão da sociedade das classes. Então, mesmo com o capitalismo, lembra que lá no feudalismo nós tínhamos uma classe totalmente dividida, né? Lá era o estamental, tinha os nobres, tinha os servos, quem nascia servo, quem nascia não podia ser nobre, lembram disso? Então, com o capitalismo, continua existindo ainda essa separação de classe, onde nós temos nobre, burguesia, nobreza, burguesia, proletariado, ainda vai existir. Então, ou seja, cada grupo social vai ocupar um nível hierárquico. O que é hierarquia, né? Uma hierarquia é quando nós temos um poder do menos importante ao mais importante, tá? De acordo com a sua capacidade de poder produtivo e aquisitivo. Então, de acordo com a sua capacidade de poder. É só a gente entender, num nível hierárquico, quem é o que tem menos poder? O trabalhador, não é assim? Quem é o que tem mais poder? Esse burguês, digamos assim. Em linhas gerais, para que uma classe possa dominar, é preciso que a outra seja dominada. Então, nós vamos ver um contexto de dominantes e dominados. Para que alguém domine, alguém precisa ser dominado, certo? Então, tal fato foi apresentado antes, por exemplo, quando falamos a respeito da diferença dos locais da moradia do burguês e do operário inglês na metade do século XIX. Essa situação não demorou para criar movimentos contrários à exploração das indústrias. Na aula passada, nós vimos sobre o ludismo e o cartismo, né, que foram movimentos contrários a essas indústrias. Mas as lutas entre essas duas classes ao longo do século XIX criou correntes filosóficas, né, de pensamentos filosóficos contrários ao capitalismo. Nós vamos ver aqui, ó, essas correntes vão apresentar ideias para uma sociedade mais justa, com menos desigualdade e miséria. Então nós vamos ver correntes filosóficas que defendiam um tipo de sociedade, um modelo de sociedade diferente do capitalismo, oposta ao capitalismo, que vai tentar o quê? Trazer mais justiça, que vai tentar acabar com as desigualdades, essa questão de um é melhor do que o outro, um é o dominante, o outro é o dominado, e tentar acabar com essa miséria. Vão conseguir? Vamos entender. É nesse contexto de oposição que muitas pessoas com ideais humanitários vão denunciar as mazelas da sociedade. O que são mazelas? Mazelas são as injustiças de uma sociedade, né? Então, nós vamos ver pessoas denunciando as injustiças dessa sociedade capitalista que vai afligir, né, as classes menos favorecidas, dando surgimento de correntes como socialismo utópico, o socialismo marxista, não é machista, é marxista, e o anarquismo. Então, nós vamos ver nessa segunda aula de hoje, nós vamos ver sobre o socialismo utópico, o socialismo marxista e o anarquismo, que são três correntes filosóficas contrárias ao capitalismo. Professor, eu não entendi, foi nada desses nomes aí. Nós vamos entender melhor um por um. Calma. Então, para esses idealistas, era preciso questionar a ordem social estabelecida para tornar a sociedade mais igualitária. O que é uma sociedade mais igualitária? Sociedade mais igualitária é aquela sociedade mais justa, é aquela sociedade
onde todas as pessoas têm as mesmas condições, onde todas as pessoas têm as mesmas informações, são iguais. Iguais não é exatamente o nome, mas é onde é uma sociedade mais justa. Por exemplo, vamos dar um exemplo de uma sociedade igualitária. Na casa da Eveline, vamos supor que a Eveline é uma dona de casa e ela tem 5 filhos. Ela tá passando fome, coitada. Aí vamos dizer que na casa da Cauane ela tem 2 filhos. O que é o correto? Eu estou distribuindo, sei lá, arroz. Um monte de arroz, um exemplo. O que é mais correto? Não, eu vou dar eu tenho aqui, vamos dizer assim, 10, vamos dizer, eu tenho 10 pacotes de arroz. Eu tenho que dar a forma mais justa é eu dar 5 para cada uma. Metade. Não seria assim? Não seria assim. Qual é a forma mais justa? A forma de eu tratar as duas de forma igualitária. É eu ver, na casa da Eveline, ela tem 5 filhos. Na casa da Cauane, ela tem 2. Então, eu vou dar a quantidade que elas mais precisam. Ah, professor, então o senhor está sendo diferente porque o senhor está dando mais para a Eveline e menos para a Cauane. Não, eu estou dando a quantidade necessária para eles. Então, igualitária não está dizendo que eu tenho que dar igual para todo mundo. Está dizendo que eu tenho que dar da forma que eu tenho que dar para todo mundo a quantidade que eles precisam. Ficou claro o que seria uma sociedade igualitária? Sim. Então, então, essa sociedade igualitária que eles vão querer, com uma melhor distribuição de renda, com uma melhor qualidade de vida, eles queriam acabar com esse desequilíbrio do capitalismo liberal. Tá? Eles queriam acabar com essas injustiças, com essa população marginalizada, essa população desempregada nas ruas, né, das grandes cidades. E eles queriam acabar também com aqueles que trabalhavam e ainda morriam de trabalhar com condições muito péssimas. Eles não queriam esse tipo de sociedade, de um dominante e de um dominado. Eles não queriam isso. Então, qual é a primeira corrente filosófica que nós vamos estudar? Socialismo utópico. Socialismo utópico. O que é utópico? O que é utopia? Já ouviram falar? Ah, isso é utopia. Alguém já ouviu falar nisso? Essa palavra? Não. Não. Prazer, estou apresentando para vocês essa palavra. Sempre que vocês ouvirem falar em utopia, é aquilo que é tão fantasioso que nunca vai acontecer. É uma utopia. Então pensa, vamos supor, vamos dar um exemplo aqui. Arthur Rigon gosta de voar. O sonho dele, então vamos imaginar Arthur Rigon voando. Isso é uma utopia, que a gente sabe que nunca vai acontecer, certo? Então vamos entender o que seria esse Eu vou socialismo. criar asas. Hã? Eu vou criar asas, você vai ver. Ah, tá. O socialismo utópico é uma corrente filosófica que foi baseada no livro Utopia, do escritor renascentista Thomas Moros. Tudo bem. Nessa corrente, o que eles pregavam? Pregava a construção de uma sociedade livre de desigualdades sociais. Então, apesar desse ideal, seus críticos afirmavam que ela não apresentava soluções concretas para atingir o objetivo. O socialismo utópico, eles pregavam uma sociedade livre, mas não apresentava nenhuma forma de solução para tentar resolver. Ele só dizia assim: a gente quer uma sociedade livre, uma sociedade igual. Esses pensadores se preocupavam principalmente com a idealização de modelos de sociedade. Então eles só se preocupavam em idealizar um modelo de sociedade, mas sem dar a devida importância aos meios para que a sociedade de fato acontecesse. Ou seja, ele dizia: eu quero uma sociedade assim. Ah, mas como que eu faço para chegar a uma sociedade assim? Não sei. Ué, então tem como acontecer? É a mesma coisa de eu falar com o Arthur Rigon. Arthur Rigon, ele quer voar. Quer voar, Arthur Rigon? Mas o que você vai fazer para criar asa? Sabe, Rigon? Colo pena de galinha nos braços.
Entende? Então, por isso foi chamado de modelo utópico, pois ficou como fruto da imaginação, da fantasia, de um ideal, de um sonho, de algo quimérico. Tudo bem? Então, eles tinham um sonho de ter uma sociedade, de um socialismo, uma sociedade totalmente perfeita, sem injustiça nenhuma, sem desigualdade social. Mas tá, mas qual o caminho que eu faço para atingir isso? Não sei. Então é utópico. Tudo bem? Nós temos aqui, ó, dois defensores desse socialismo utópico, o Charles Fourier e Robert Owen. O Charles, ele vai pregar a criação de uma sociedade de iguais por meio da criação de fazendas coletivas. Alguns, pessoal, até vão tentar ali produzir uma forma, mas não vai dar certo, tá? Então, o Charles, ele prega a criação de uma sociedade, né, como forma de fazendas coletivas de caráter agroindustrial, com cerca de mil pessoas. A gente chama isso de falantérios, né, o termo que surgiu na obra Teoria dos Quatro Movimentos. Então, dessa forma, como que era? As pessoas conseguiriam morar, trabalhar e não seria preciso acabar a propriedade privada. Nesses falantérios haveria igualdade de oportunidade, por meio do qual os filhos dos pobres receberiam a mesma educação do filho dos ricos, sufrágio universal, ou seja, voto, o direito do voto a todos, independente de ser pobre ou de ser rico, e trabalhos desagradáveis teriam a melhor remuneração. Então, ele trabalha com uma ideia de fazendas, onde uma fazenda coletiva, chamada de falantérios, né? E dentro dessa fazenda eles conseguiriam morar, né, de forma igual, todos teriam as mesmas oportunidades, todos teriam, né, as mesmas formas de viver e não teria injustiça, não teria divisão, não teria desigualdade social. Ele não era contra a propriedade privada, então o cara podia continuar a ser rico, mas ele respeitava o direito de herança e considerava riqueza e pobreza fatos naturais, né? Do ponto de vista político, o Estado deveria ser uma federação de associações livres, né? O que Owen dizia? Já Owen falava, ele já fez ele era um diretor de uma grande fábrica, de uma grande indústria têxtil lá na Escócia. Ele fez da sua fábrica um modelo de filosofia. Como assim? Ele passou a tratar os trabalhadores como iguais, reduziu a jornada diária de trabalho de 15 horas para 10 horas, construiu casas dignas para os operários, criou um local para as crianças pequenas ficarem enquanto seus pais trabalhavam, né, uma espécie de creche, né, ou jardim de infância, abriu lojas onde eram vendidos produtos com boa qualidade e pouco acima do preço de custo, né, e passou a controlar a venda das bebidas alcoólicas, entre outras medidas. Ah, professor, então ele fez coisas boas. Sim, ele fez coisas boas, né? Porém, aquela coisa, é uma coisa que ele fez com ele, mas que na fábrica dele, mas que não vai disseminar. As outras, vamos dizer assim, os outros grandes industriais não vão adotar essa medida, vão alegar que não é positivamente bom para eles. Não é bom para eles, né? Um outro idealista do socialismo utópico foi o Saint-Simon. O que ele vai dizer? A missão da sociedade deveria de produzir riqueza. Então a sociedade deveria produzir riqueza. Dessa forma, os industriais formariam uma classe social mais importante do que a nobreza e o clero, portanto, deveriam governar o país. Para Simon, era preciso que as classes prósperas compreendessem que a melhoria das condições de vida dos pobres implicaria também a melhora das condições das suas próprias vidas. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo sobre a questão de que a sociedade precisa produzir riqueza, né? Que era preciso as classes prósperas compreender a melhoria de vida dos pobres, né? Que isso ia melhorar a condição de vida deles. E ele acreditava que para a desigualdade
entre classes era benéfica, ele acreditava nisso, porque esse Saint-Simon ele vai meio que diferenciar um pouco do Charles e do Owen, mas ele vem com essa ideia de socialismo utópico também, porque o que ele quer não tem condição de acontecer, né? Mas, então ele acreditava na desigualdade, que isso ajudava, era benéfica, porque estimulava. Porque assim, se tem desigualdade entre as classes, isso estimula, vamos supor, tem a classe rica e a classe pobre, e eles se divergem, eles se opõem, isso é uma forma de estimular o pobre a se enriquecer. Porque se fosse todo mundo bem, todo mundo feliz, todo mundo amigo, o pobre ia continuar sendo pobre e não ia ter estímulo de crescer. Mas, então ele acreditava nisso. Mas ele também defendia a necessidade de melhoria nas condições das classes menos favorecidas, certo? O que fica claro aqui é que o socialismo utópico tinha como objetivo se contrapor às desigualdades sociais geradas pela industrialização. E com base nisso, propuseram, mesmo que de forma idealizada, sem colocar no papel, digamos assim, uma alternativa ao sistema capitalista. Então, era uma alternativa ao sistema capitalista? Era. Mas, essas propostas utópicas, cedo ou tarde, fracassaram. E muitos nem chegaram a ser tentadas. Certo? Porque a gente via que não tinha base, eles não tinham forma de conseguir isso. Tudo bem, pessoal? O socialismo utópico, embora cheio de detalhe, às vezes é difícil da gente compreender, mas deu para a gente pelo menos ter uma visão. Não, o socialismo utópico é uma forma diferente de sociedade contra o capitalismo, mas muito fantasiosa. Eles queriam a forma de igualdade, de uma sociedade mais justa, sem desigualdade social, mas de uma forma que não tinha o passo, o processo, eles não sabiam como chegar até esse modelo de sociedade, o que caracterizava como utópico, e aí a gente vê que cedo ou tarde elas fracassariam. Tudo bem? Sim. Nós temos o socialismo marxista. Por que marxista? Porque essa corrente surge a partir da análise crítica da sociedade feita por dois alemães, Karl Marx e Friedrich Engels. Pessoal, se vocês forem fazer faculdade depois, seja na área de humanas, o professor, enfim, vocês vão ouvir muito falar de Karl Marx e Friedrich Engels, porque eles são os pais do marxismo. Por que marxismo? Porque marxismo é um nome que se originou do Marx, né, que é o sobrenome do Karl Marx. Né? O que esses camaradas vão defender? Para eles, a sociedade mais igualitária ou socialista surgiria a partir da eliminação da propriedade privada e a união dos operários contra a burguesia. Então, esses dois camaradas aqui, Karl Marx e Friedrich Engels, os dois são de tempos diferentes, mas com ideias parecidas. O Karl Marx... não, eles são do mesmo tempo, Só que o Karl Marx morreu primeiro. O Friedrich Engels morreu depois. O Karl Marx e o Friedrich. Os dois vão defender uma sociedade igualitária. Para eles, pessoal, cadê? Os operários deveriam se unir contra a burguesia, sendo que os primeiros tomariam o poder do Estado por meio de uma revolução. Então eles defendiam o quê? Eles defendiam primeiro, né, que esses operários eles tinham que se unir, tomar o poder e ser contra os burgueses. Em suas obras, faziam críticas à exploração feita pelos burgueses, possuidores dos meios de produção em relação aos operários. Então, nas obras deles, eles criticavam a forma com que esses burgueses tratavam os operários. Na visão do socialismo marxista, a solução era a tomada do poder pelos trabalhadores através da Revolução Proletária, que indicam na obra, né, que eles fizeram lá em 1848. Esse documento tinha duas características principais.
que esse documento... Opa, deixa eu voltar. Esse documento do Partido Comunista, Manifesto do Partido Comunista, em 1848, tinha duas características principais. Primeiro, a teoria da história era a forma... A história de um ser humano em sociedade é fundamentada na história da luta de classes, ou seja, no conflito gerado pelo choque de interesses econômicos. Então, quando fala da teoria da história, ele vai falar de uma forma encontrada pelos dois principais autores do socialismo marxista para afirmar suas teorias, foi analisar a perspectiva histórica da evolução social e uma rigorosa análise da estrutura capitalista, criticando e diferenciando-se da corrente socialista utópica. Não entendi, foi nada. Presta atenção. Ele, diferente da corrente socialista utópica, que eles queriam uma sociedade melhor, mas não tinha nenhum tipo eles não tinham nem noção de como chegar àquilo, o socialismo marxista tinha as suas análises. Eles vêm analisando todo o processo ao longo da história de exploradores e explorados. Entre patrícios e plebeus, que nós estudamos lá na Roma Antiga, entre senhores e servos, entre burgueses e proletários. Então, eles defendem uma ideia de que, para que ocorra uma melhoria de vida, uma sociedade mais socialista, que todos possuem as mesmas condições, meu Deus, o grupo inferior, no caso, nesse caso aí, o proletariado, ele deveria tomar o poder desses burgueses. E é isso que vai diferenciar do socialismo marxista para o socialismo utópico. Olha lá, ó. Por isso, o socialismo de Marx e Engels foi denominado de socialismo científico ou simplesmente marxismo. Por quê? Porque eles defendem uma sociedade mais igual, porém eles fazem a análise, eles estudam as sociedades, né, ao longo da história para conseguir chegar a uma linha de raciocínio, para eles conseguirem chegar a uma sociedade possivelmente com possibilidades de ser implementada, diferente do utópico. O utópico não tinha condição, né? Então vamos à análise do capitalismo. O que dizia esse manifesto do Partido Comunista? Que em todo o período histórico existiram mecanismos que possibilitaram a classe dominante. Então, com base nisso, os autores estudaram e desvendaram um mecanismo chamado de mais-valia. O que significa mais-valia? Esse mecanismo consiste na diferença entre o valor produzido pelo trabalhador e o valor que ele recebe. Vamos entender. Olha o exemplo que o texto traz. O dono de uma empresa, proprietário do meio de produção, estabelece contrato com o trabalhador por meio do qual ele paga R$20 por uma jornada de 8 horas de trabalho. É só um exemplo, tá, pessoal? Até porque na época nem era real. Então vamos supor, o cara lá trabalha 8 horas do dia e ganha R$20. Digamos que nesse período, esse trabalhador produz uma mercadoria e essa mercadoria vai ser vendida por R$100. Então pensa, eu fui lá, trabalhei 8 horas e produzi um sapato. Com a ajuda das máquinas, beleza, mas produzi. Eu vou ganhar R$20, que é o meu pagamento daquele dia. Mas aquele sapato que o burguês produziu, ele vai ser vendido por 100. Então, desses R$100 que ele vende, ele tira, né, ele tem os R$100, ele tira os R$20 e me paga, ou seja, R$80 ele tem de lucro, R$80 ele tem de mais-valia. A gente chama isso, essa diferença de mais-valia. Então, a diferença entre o valor da mercadoria e o valor pago ao trabalhador que é a mais-valia, que é apropriada para o empresário que detém os meios de produção. Percebem aí o lucro que eles ganham em cima? Então, o que Karl Marx e Friedrich Engels vão falar sobre isso? A ordem socialista era eliminar as desigualdades econômicas e sociais até culminar na construção de uma sociedade comunista. O que seria uma sociedade comunista? Uma sociedade, ou um nome,
comunista, vem de comum, né? Uma sociedade em que todos fossem comuns, em que todos fossem iguais, né? Em que não houvesse essa divisão social, que não houvesse onde um é mais rico, o outro é mais pobre. Então, nessa etapa final de desenvolvimento, chamado pós-socialismo, haveria uma sociedade em que cada indivíduo daria ao conjunto social aquilo que seria capaz de oferecer. Então, com relação à mais-valia, o que ele quer dizer? O indivíduo ele vai trabalhar, mas ele vai só trabalhar nessa sociedade comunista, de acordo com Karl Marx. Ele defendia, então, um camarada que trabalhasse e fosse possível, somente trabalhasse por aquilo que ele fosse receber. Olha lá, ó. Uma sociedade em que cada indivíduo daria ao conjunto social, ou seja, daria à sociedade aquilo que ele seria capaz de receber e receberia o que precisasse, de acordo com as suas necessidades. Ele não vai receber a mais por isso. Ele não vai receber sobrando, digamos assim, para ele ter lucro, para ele se enriquecer. Não, ele vai trabalhar, ele vai se oferecer, vai dar o seu as suas habilidades para essa sociedade e, em troca, ele recebe somente o necessário para a sua sobrevivência. Isso que vai pregar esse socialismo marxista, esse socialismo científico que nós chamamos assim, ok? A gente ficou claro, pessoal. Eu sei que é muito detalhe, é muita coisa. E às vezes você pode estar até voando aí. Mas o que eu quero que vocês entendam? Socialismo utópico vai ser contrário ao capitalismo, vai tentar trazer um modelo de sociedade igualitária, sem desigualdades, mas que não possui vamos digamos assim, um caminho a ser construído, um caminho a ser seguido. E o socialismo marxista, eles, através de uma análise de sociedades, eles alegam o quê? Uma sociedade igualitária, né, contra essa mais-valia aí, onde a pessoa se doa e só recebe aquilo que é suficiente para sua sobrevivência, né? E eles fazem análises, eles estudam. Por que é científico? O que é ciência? Hoje, para uma coisa ser considerada ciência, é quando ocorrem muitos estudos e muitas pesquisas. Então, esses camaradas, eles pesquisaram outras sociedades que tinham mais ou menos essas mesmas características de dominante e dominado e chegaram a uma conclusão que, para isso acontecer, o dominado precisa tomar as rédeas do poder. Que aí ele sim, dominando as rédeas do poder, instaurando ali um comunismo, ou seja, obrigando todos, não, todo mundo vai só dar o que pode dar e só vai ganhar o que é necessário. Aí não haveria essa guerra por lucro, não haveria essa guerra por poder. Era essa forma que os marxistas viam. E por fim, um outro movimento aqui que nós também vamos falar, que era contrário ao capitalismo, nós temos o anarquismo. O movimento anarquista surgiu e ganhou força no século XIX, quando foi amplamente divulgado nos movimentos sociais, principalmente por meio dos sindicatos. Qual era a ideia deles? Essa corrente defendia a destruição de todas as formas de opressão, sejam elas defendidas pelo Estado, ou pela propriedade privada, ou pela família. Então, o anarquismo foi criado pelo político francês Pierre Joseph. Essa corrente teve grande divulgação com o russo Mikhail Bakunin. Pelo fato de o anarquismo ter uma linha muito diversa, poucas propostas coincidem em seus princípios teóricos. Então vamos entender, as orientações desse movimento estavam alicerçadas na livre ação do indivíduo e na rejeição de toda e qualquer autoridade. Pessoal, o anarquismo vai rejeitar toda e qualquer autoridade. Como assim, professor? Para os anarquistas, a autoridade exercida por um Estado, ou seja, um rei, um presidente, um grande líder, para eles esse líder, essa propriedade privada, um indivíduo, corrompia a natureza humana. Ué, então o anarquismo defendia o quê? Olha o nome, anarquismo. Anarquismo. Arquismo vem de poder. O prefixo aqui, ó. Cadê?
Arquismo vem de poder. Arquismo. Esse prefixo an é aquilo que vem, tipo assim, negando aquilo. Então eles negam, eles rejeitam o poder nas mãos de uma pessoa, nas mãos de alguém. Então, se eles eram contra a um Estado, a uma liderança, e eles diziam que essa liderança, a existência de um Estado, de uma liderança corrompia a natureza, o que eles vão idealizar? Eles idealizavam, olha lá, uma sociedade acrata, ou seja, sem Estado. Eles falam que deveriam, que eles deveriam se organizar de acordo com as decisões de pessoas livres, em um movimento dinâmico, eminentemente social e destinado a distribuir riqueza de acordo com a necessidade de cada um em uma livre iniciativa. Olha que coisa tão bonita, né? Parece ser lindo isso daí. Não, todo mundo é livre. Nós vamos ter aí, ó, cada um decide da forma que achar melhor. Nós vamos dividir a riqueza de forma distribuir de acordo com a necessidade de cada um. Dessa forma, podemos dizer que o anarquismo tem como princípio básico a autogestão democrática política, ou seja, no sistema anarquista não existe governo, não existe Estado, não existem lideranças, não existem instituições econômicas. A lei é criada e exercida pela participação de toda a população. É como se fosse assim, ó. Vamos juntar todo mundo aqui num grupão, numa reunião, e eles discutirem. E aí, pessoal, o que a gente acha melhor? Vamos decidir assim? Então, vamos decidir de tal forma? Como vai ser? Resumindo, né? Eles queriam uma sociedade onde toda a população decidisse as coisas. Aí eu pergunto para vocês, uma população tão diversa, com opiniões tão diferentes, vocês acham que o anarquismo poderia dar certo numa sociedade? Não. Pois é. Tinha uma ideia boa de tentar, tanto o anarquismo quanto o socialismo utópico e o socialismo de Karl Marx, eles defendiam uma sociedade mais igual, uma sociedade sem tantas diferenças, sem diferenças sociais como o capitalismo fazia ter. Mas nesse caso aqui do anarquismo, não tinha, gente, olha, não tinha condição de todo mundo decidir por si só. Então, ó, defensores da liberdade, os anarquistas não confiavam em nenhum tipo de governo. Segundo Faudon, a propriedade privada, né, símbolo maior do capitalismo, era o maior motivo da desgraça humana. O Estado era apenas um aparato repressor criado para controlar a vida das pessoas. A gente entende, igual hoje. O que forma as leis? O Estado, né? O Estado, quando eu falo, pessoal, é o líder, né? No caso, ou o presidente, ou no caso, o prefeito, ou o governador. Esses líderes, eles precisam, a gente entende hoje que eles precisam instituir leis, instituir limite, para que a população, imagina se vivêssemos de forma como a gente queria. Ia virar uma loucura. Então, para eles, as decisões deveriam ser coletivas, por meio da ação direta das pessoas, organizada em grupo ou individualmente. O teórico político russo Mikhail Bakunin conheceu os ideais de Proudhon e o socialismo científico de Marx e Engels, mas ele vai divergir, ó, dos teóricos comunistas, em especial na questão da presença do Estado. Para ele, não deveria haver a participação do Estado na formulação da melhoria da sociedade. Além disso, elevou um grau mais radical as ideias do francês Proudhon. Ele vai afirmar que era necessária uma sociedade sangrenta, a partir de ações terroristas que derrubavam de vez o Estado e implantassem um sistema político democrático direto, baseado na autogestão e sem figuras de liderança política. Pessoal, olha o pensamento do cara. Esse camarada aí, ó, que vai dizer que é necessário uma revolução sangrenta com ações terroristas para acabar com aquele modelo, com o capitalismo, e ser implantado um sistema político direto, democrático direto, baseado na autogestão. O que é autogestão? Eles se administram, né? E sem a figura... Então ele quer uma guerra, em outras palavras. Isso aí. E sem a figura de lideranças políticas.
Por isso, não sei se vocês já ouviram falar, mas é por conta de pensamentos como desse cara que nós vamos ver muitas revoluções no mundo inteiro, inclusive no país, no nosso Brasil. Vocês vão estudar ano que vem, no nono ano, que lá na década de 60 nós tivemos aqui no Brasil uma ditadura militar. Por que ditadura militar? Porque o Brasil vivia um período onde estava tendo muita influência de comunistas. Então, os militares, com medo do Brasil se tornar um país comunista, com medo de receber ações terroristas desses comunistas, eles vão e implantam e instauram uma ditadura militar. Mas isso vocês não vão estudar agora, é ano que vem. Só para adiantar para vocês, foi um período aí de muito terror aqui no nosso país. Tá certo? Então, essa política, essa filosofia chegou ao Brasil no século XIX e no século XX. Como que essa ideologia veio para o Brasil? Através da imigração italiana. Né? Após os escravos serem libertos, eles iam precisar de mão de obra, né? De trabalho. Então, os primeiros que eles vão dar trabalho, que eles vão oferecer trabalho, são os italianos que vão estar saindo, né? Vindo para o Brasil para trabalho nas lavouras de café. E esses italianos vindo para cá vão trazer consigo essas ideias desses filósofos, né? Vários trabalhadores camponeses trouxeram lá livros, panfletos e ideias anarquistas, né, transmitindo-os aqui. Entre 1840 entre 1890 e 1894, uma colônia anarquista foi criada aqui no Brasil, olha lá, foi criada em terras paranaenses, a colônia Sicília. Os anarquistas também promoveram protestos, piquetes e greves, o que ocasionou um medo governamental de desestabilização política que motivou o presidente Afonso Pena a sancionar em 1907 a Lei Adolfo Gordo. Que lei foi essa? Essa lei expulsava esses imigrantes estrangeiros que provocassem qualquer tipo de agitação e instabilidade política no Brasil. Então, tivemos aqui alguns anarquistas aqui no Brasil, e esses anarquistas tentam fazer ali uma colônia anarquista lá no Paraná, mas devido a essa lei Adolfo Gordo aí em 1907, esses camaradas vão ser expulsos, esses imigrantes vão ser expulsos do Brasil. Tudo bem, pessoal? Falamos aqui desses 3 tipos de sociedade contrários ao capitalismo. O anarquismo utópico, o socialismo utópico, o socialismo marxista ou socialismo científico e o anarquismo. Agora vamos para as atividades para a gente finalmente encerrar a aula de hoje. Sei que vocês já estão cansados de ouvir minha voz. 22. O capitalismo apresenta de forma clara o antagonismo entre quem são os donos do poder e quem forma o proletariado, cuja relação geralmente é de exploração. Assim começaram a surgir as ideologias anticapitalistas. Então, uma dessas correntes foi o socialismo utópico. Sobre essa filosofia, responda. Socialismo utópico. O que eles pregavam? Apesar de ser altruísta, qual era o seu maior problema? Qual era o maior problema desse socialismo? Letra C. Foi idealizada com base em qual livro? Tem lá no texto. E letra D. Qual foi o autor do livro que inspirou o socialismo utópico? Só fazer a leitura, voltar no texto que vocês respondem isso daí. Aí vem falando. O socialismo utópico não viu grande sucesso nas aplicações de suas teorias. Robert Owen foi um dos representantes desse movimento que tentou aplicar aquilo que era idealizado. Descreva como isso aconteceu. Como que Robert Owen tentou aplicar, né, o que foi idealizado? Vocês vão descrever na 23. Na 24, pessoal, nós temos aqui o balão marxismo. Vocês vão ligar ao balão somente ao que está relacionado. Depois vocês vão pintar as escolhas. Ó. Nós temos aqui Karl Marx, agricultura orgânica, análise do capitalismo,
Falantérios, Anarquia, Manifesto do Partido Comunista, Frederick Engels, Luta entre Classes Sociais. Qual desses balões tem a ver diretamente com o marxismo? Vocês vão ligar e pintar o balão que vocês ligaram, tudo bem? 25. Complete as frases conforme o texto. Então, aqui, ó, na questão 25, letra A e letra B, vocês vão completar, vão voltar no texto e vão completar. Na 26, tá pedindo para falar sobre o termo mais-valia. Qual era a definição desse mecanismo, do mais-valia? Tá no texto também, eu expliquei na aula, bem facinho. A imagem ao lado está ligada ao mecanismo defendido como mais-valia. Vamos entender, ó. Riqueza criada pelos trabalhadores, nós temos aqui o patrão pagando o salário aos trabalhadores. Vamos entender. Pensando nessa definição, escreva a crítica presente na charge destacada. Qual é a crítica dele com essa charge aqui, ó? É importante a gente entender que o salário ele está pagando o trabalhador, certo? Mas olha o fundo. Olha o tamanho desse saco aqui. Esse saco está representando pelo quê? Ó, riqueza criada pelos trabalhadores. Que crítica que ele está fazendo aí? Vamos pensar comigo. Olha o tanto que os trabalhadores geraram riqueza para o patrão e olha o tanto que ele está pagando para o trabalhador. Estou falando até demais. Pensa e escreva. 28. Vocês vão marcar aqui. Qual das opções abaixo representa as ideias defendidas pelo anarquismo? Vocês vão marcar aí qual dessas opções que vai representar o que o anarquismo defendia. Certo? E a 29. A 29 nós temos aqui, ó, 5 frases, 5 sentenças. Dessas 5, vocês vão julgá-las, quais são as corretas, quais não são corretas, e vão marcar aqui, ó, de acordo com o que está aqui. As sentenças 1, 2 e 3 estão erradas? Apenas a sentença 5 está certa? As sentenças 4 e 5 estão certas? Ou apenas a sentença 4 está errada? Analisa as alternativas e pensa, e marca aí a que você achar certa. Questão 30. Abaixo está um trecho da letra Sociedade Alternativa, de Raul Seixas. Leia com atenção. Então, vocês vão ler essa música aqui do Raul Seixas para responder aqui, ó. Qual das teorias contrárias ao capitalismo essa música pode ser associada? Então, essa música ela pode ser associada ao socialismo utópico, ao socialismo marxista ou ao anarquismo. Pensa, analisa e depois escreva uma defesa para o seu ponto de vista. Ou seja, escreva o que te faz achar que essa música pode ser associada a tal teoria, seja ela socialismo utópico, socialismo marxista ou anarquismo. Tudo bem? E é isso. Aula 4, a nossa aula 4 semana. Nós vamos falar sobre as independências da América Espanhola. Por hoje, só isso tudo. Cameron, pelo amor de Deus, me fala que a próxima apostila vai ser menor. Eu espero que seja. Nossa Senhora. Espero que seja. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Não. Eu sei que é muita informação. Tem coisas que eu realmente entendo que vocês podem até não ter. Nossa, tinha 2 pessoas aqui, já tem 7. Onde foram parar o resto? Saíram tudo, né? Os bonitinhos. Eu era para ter pego o nome só agora. Mas tá bom. Eu vou encerrar aqui primeiro a chamada, a gravação. Vou encerrar tudo, né? Porque eu já anotei. Então tá bom, pessoal. Qualquer dúvida, vocês fazem as atividades. Me pergunta aí no WhatsApp. Tá? Eu vou ficar disponível para vocês até o meio-dia. Daqui a pouco eu vou estar postando o vídeo lá. Quem quiser rever, fiquem à vontade. Tudo bem? Tudo. Ok. Pode sair? Pode, então. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Tchau.